pensando que vocês conseguiriam reunir as 4 principais montadoras, qual o impacto que vocês acham que teve assim no Brasil, assim, no país mesmo, a partir do momento que teve o Força das Fábricas como um sucesso? O impacto foi a própria venda, né? Foi o impacto. A experiência, como eu comentei, foi o impacto, né? Teve esse diferencial. E as montadoras na época observaram e viram sim com bons olhos que o evento funcionava. Tanto é que, como eu comentei também, eles começaram a fazer seus próprios feirões, né? Os feirões de fábrica. Então o impacto foi muito positivo. Foi muito positivo. E depois que virou nível nacional também, foi embora, né? Embora. Entendi. E aí com a vinda de novas montadoras, como foi pro Força das Fábricas? Depois que na época tinha Fiat, Ford, Volks e GM. Exato. Isso? E aí qual... As principais, né? As 4 principais que... A gente já tinha outras marcas já que estavam se instalando aqui no Brasil, Toyota, né? Honda. Mas elas ainda não tinham essa força que as tradicionais montadoras até tinham, o produto delas era um produto mais elitizado, né? Ela não era tinha tantos carros. Na época eles não tinham muito carro de saída, que a gente chama, né? Que era o carro mais popular. Entendi. Né? Essas outras marcas. O evento buscava o volume de venda. O volume de venda. Buscava volume. Entendi. Não era... por mais que a gente estava falando de experiência, no final das contas, o carro ali era mais o preço também. Exatamente. E aí, com a vinda dessas montadoras, elas entraram no Força das fábricas ou continuou com as 4 principais? Não, continuamos com as 4 principais. Não houve uma interação e as próprias montadoras não queriam abrir para outros também. Então, a gente também respeitamos aí, porque... foram eles também que juntos nos deram essa força de criar esse evento. Então, quando chegou as outras marcas, a gente não convidou eles para participar desse evento. Entendi. Mas deu uma mexida boa no mercado na questão das próprias montadoras, também a gente percebeu, de se inovarem, né? Inovação de produto, lançamento de produto, começou a entrar um pouco mais de tecnologia também nos carros, né? Que era muito pé de boi, né? Os carros. Aí começou a melhorar bem. Até a própria a chegada da Hyundai, né? Deu uma cutucada. Deu uma cutucada, que foi nessa época, a chegada da Hyundai, né? Então... deu uma boa mexida no mercado. Eu pela minha experiência, né, o HB20 foi um divisor de águas ali, né, da Hyundai, né? Foi uma coisa que veio... Na verdade, o maior produto da Hyundai que até hoje foi vendido aqui no Brasil foi a Tucson. Foi a Tucson? Tucson. Foi o carro de maior venda. Foi aonde que a Hyundai se consolidou mesmo aqui no Brasil. Veio, chegou e ficou. Foi com o produto Tucson. A Tucson, no exterior, ela não passou de 2010. Aqui, aí ela virou a X35? Isso. E com o nome de Tucson lá fora, né? Aqui lançaram ela com esse nome, mas continuaram com a Tucson antiga, porque tinha mercado. Era para ficar até 2012... e foi estendido até 2016, só para você ter uma ideia, porque não parava de vender. Então eles produziram mesmo aqui no Brasil. E com isso chegou a Kia também, né? Sim. A Kia também chegou no Brasil e trouxe o carro concorrente, que é muito parecido, que é a Sportage. Né? Que é muito parecido. Eles tinham praticamente a mesma plataforma, né? É que essa vinda, né, agora a gente vê, principalmente, dando um gancho aí para os dias atuais, a gente vê muito carro, que assim, a gente está falando, quando a gente fala de
de Fiat, Volkswagen, quando a gente fala de GM e tal, a gente está falando de tudo carro europeu, né, ou americano, né? Sim. Então, quando a gente entra para a parte oriental do mundo, né, que é Toyota, Hyundai e tal, e agora a gente vê, né, tantos carros chineses agora, né, com a BYD, enfim, todas a Aval e tal. GWM. Não, a BYD é da China. BYD é China. Aí, então assim, como vocês veem o impacto disso no mercado de hoje? Por exemplo, de ter tantas novas montadoras, principalmente agora com a vinda dos carros chineses e etc., carros japoneses. A gente tem a Nissan também, né, que veio depois de um tempo. Como vocês veem isso para o mercado hoje automotivo? Eu lembro bem quando começou a chegar aqui os chineses aqui com a JAC, com a própria Chery, e eles vieram para marcar território, na verdade. Os produtos não eram bem inferiores, bem complicados. Né? Não conseguiram emplacar na ocasião, né, Nelson? E eles vieram com um caminhão de dinheiro, pegando aí uma grande, só para você ter uma ideia, uma grande, não vou citar o nome, mas um grande grupo de concessionário, e chegaram com um caminhão de dinheiro do dia para a noite e trocar a bandeira. E todas aquelas lojas, aquele grupo virou JAC, por exemplo, né? Então foi um boom no mercado, né? O maior vendedor da montadora X agora tinha virado JAC. Então deu uma mexida no mercado, porém com um produto inferior, né? Acabou depois não se consolidando. Mas hoje a gente percebe que os produtos que estão vindo de lá são muito bons, sim, de alta tecnologia, né? A gente percebe isso. E tanto é que eles estão incomodando as montadoras tradicionais. Sim. Elas incomodam, né? E por isso que o mercado está aquecido. Estão sempre se inovando, as montadoras estão sempre apresentando coisa nova, estão apresentando novas tecnologias, estão trazendo elétricos também, né? Porque é um mercado que está pulsando aqui no Brasil. E eles estão trazendo. Os híbridos também, né? Os híbridos, os elétricos, a gente vê a Chevrolet, vai trazer agora um jipinho lá, elétrico, é produzido na China. Exato. Mas vai chegar com um preço acessível aqui para nós. Tá vindo mais chinês aqui, a Nata, por exemplo, tá vindo com um concorrente direto para abrir o ID, o Dolphin, que é o carro de saída. Tá brigando com a Renault, com o Kwid elétrico, então quer dizer, a briga tá aberta, né? A briga está aberta, eles estão incomodando bastante. E isso faz com que com as estratégias de marketing e também o mercado fica aquecido, né? Fica bem, fica uma briga boa. Né? Principalmente que talvez você brigar com a China em termos de custo é um pouco complicado, né? Exatamente. Isso é complicado. Né? Então, é uma coisa que acho que as concessionárias tradicionais, elas, principalmente as que a gente estava falando lá atrás, algumas estão até se adaptando, né? Principalmente com os veículos híbridos. Tem agora, a maioria dos carros de linha mais de primeira linha, assim, já estão vindo com pelo menos híbrido, assim, né? Então, eu vejo que isso vai também aquecer o mercado e a gente vai ter que se adequar a isso, né? Isso que a gente está vendo é global, né? Não é nível Brasil,